Capítulo 22, continuação. Conforme ia falando, confirmou a ignorância dos amigos sobre o presente. D'Artagnan ficou pálido e percebeu a tragédia. Corramos! Voltemos à mesa! Que triste imagem eles viram. Caído aos pés da mesa, o soldado ferido gemia e apertava o estômago, remoendo-se em dores. O criado de D'Artagnan e Fourreau tentavam em vão socorrê-lo. O pobre morreu segundos depois. Ah, senhor! Exclamou Planchet, o criado de D'Artagnan, as mãos trêmulas. Ah, senhor! Que escapei de boa! Como? Perguntou D'Artagnan. Você bebeu do vinho? Ia fazê-lo, senhor. Só um cálice, em honra do rei. Mas Fourreau disse que o senhor me chamava. Ai de mim! Só disse isso porque queria tomar um copo sozinho. Ainda bem que não fizeram isso, desgraçados, reclamou D'Artagnan. Nosso vinho deve ter vinho. Esse vinho deve ter veneno para matar um pelotão. O jovem Gascão falou com os seus convidados e pediu extremo sigilo, dizendo que aquele caso de envenenamento poderia envolver pessoas da mais alta fidalguia do reino. Os soldados entenderam e se retiraram, deixando D'Artagnan entre os amigos mosquiteiros. O rapaz narrou então suas desventuras, as armadilhas de que quase fora vítima e como Milady pretendia prosseguir em sua vingança. Amigos, esta Milady é a prova de que um cão raivoso não deve ser poupado. Ela tem de morrer, disse Athos. Sim, mas como a encontraremos? Ela usa de artimanhas e de homens comprados para se vingar, falou Porthos. Depois de La Rochelle, não será tão difícil assim localizar seu paradeiro, falou Athos. Enquanto isso, viveremos cercados de assassinos e envenenadores, reclamou Porthos. Estaremos protegidos pela mesma força que até agora guardou D'Artagnan, a força divina, explicou Aramis, com sua fé religiosa. Não se esqueçam de que há outra pessoa envolvida, disse D'Artagnan, e ela não conta com tanta sorte, minha pobre Constance. Mas pela carta, D'Artagnan, você não ficou sabendo que a rainha deve conhecer o seu paradeiro se a enviou a um convento? Falou Aramis. Conheço gente da corte. Depois da guerra, haveremos de acertar nosso caso com Milady e resgatar a sua amada Constance. Capítulo 23. Os mosqueteiros ajudam o cardeal. O rei estava ansioso por dar combate aos ingleses e expulsá-los da ilha de Ré, antes de eliminar a cidade de La Rochelle. Mas havia intriga entre os nobres franceses. Um dos marechais da França era protestante e outros fidalgos temiam que ele não colocasse todo o empenho em lutar contra seus irmãos de fé. O cardeal defendia o nome de um devoto católico para liderar os assaltos e enquanto as negociações prosseguiam, cada líder do exército se equipava a certa distância da unidade do rival. Mesmo havendo essas dissidências, a situação dos ingleses não era boa. Faltavam suprimentos e o mar agitado acabava por afundar todo dia algum navio. Afinal,
os ingleses tiveram de embarcar rapidamente e abandonar mais de 2.000 de seus homens. Entre os prisioneiros, 5 coronéis, 3 tenentes-coronéis, 250 capitães e outros fidalgos. O duque conseguiu escapar, mas abandonara documentos importantes que provavam que a Inglaterra se unia à Espanha e à Lorena, formando uma liga contra a França. Enquanto o acampamento fervilhava de espiões e mensagens contraditórias, sendo a casa do cardeal a mais visitada por mensageiros disfarçados, os mosqueteiros levavam a vida folgada, distantes dos mexericos do poder. Ora, uma noite em que D'Artagnan estava em serviço, Athos, Porthos e Aramis retornavam às altas horas de uma taberna que o primeiro havia descoberto pelas redondezas, chamada Pombal Vermelho. Iam devagar e desconfiados, porque uma emboscada sempre era possível. Os 3 estancaram os cavalos, ao avistarem 2 cavaleiros, escondidos em grossos capotes. "Quem vem lá?" perguntou Athos. "Nós é que queremos saber. Quem vem lá?" perguntou um dos cavaleiros. "Isso não é resposta", retornou Athos. "Digam quem são, se não quiserem experimentar o fio da nossa espada." "Cuidado com o que pretendem fazer, senhores", respondeu o segundo homem, com a voz de autoridade que indicava uma patente superior. "Somos mosqueteiros do rei." Athos se convencia de que falava com alguém que merecia ter resposta. "E estamos em serviço de Roda. Agora, digam quem são e aonde se dirigem." Um dos cavaleiros afastou o capote. Era o próprio cardeal. "Agora pode me dizer seu nome, mosqueteiro?" disse o cardeal. "Sou Athos, senhor." "Então devo supor que seus colegas são Porthos e Aramis. É correto?" "Sim, eminência. Sei que não são exatamente meus amigos leais, mas reconheço seu talento e coragem. Por isso, devem-me a honra de sua companhia até a estalagem do Pombal Vermelho." "É justo que necessite de nossa guarda", disse Athos, "porque nessa tal estalagem estavam uns tipos muito rudes a quem tivemos de dar umas lições de boas maneiras." "Uma briga? E por quê, senhores?" perguntou o cardeal. "Os baderneiros estavam bêbados, senhor cardeal, e sabendo que havia uma dama na estalagem, pretendiam arrombar-lhe a porta", disse Athos. "Queriam violentá-la." "Uma dama?" interessou-se o cardeal. "Jovem, bonita?" "Não a vimos, porque ela não saiu do quarto. Havia um cavalheiro com ela, mas, visto que ele não arredou pé para defendê-la, deveria ser um covarde", falou Porthos. "Não se julguem os outros pela aparência, cavalheiros", concluiu o cardeal. "E como foi o resultado da briga?" Os mosqueteiros então contaram que havia defendido a honra da dama com bravura. Apesar de Aramis ter levado uma estocada no braço, soube usar a espada e atravessar o corpo de um dos briguentos. Athos se atracou com um deles e, usando apenas as mãos, colocou-o por terra com a perna quebrada. Porthos partiu o ombro de outro. Agiram com bravura
em defender uma senhora. Agora me acompanhe. O grupo seguiu silencioso pelo caminho. A 10 passos da estalagem, o cardeal fez um gesto e o grupo parou. Richelieu adiantou-se e deu 3 pancadas na porta do curral. De lá saiu um cavaleiro embuçado que trocou algumas palavras com o cardeal e o depois partiu velozmente pela estrada. O estalajadeiro surgiu em seguida. O cardeal apeou e pediu que arrumasse um lugar seco e sossegado para que os mosqueteiros o esperassem, enquanto ele subia ao andar superior. Porthos e Aramis arrumaram uma mesa e logo começaram um jogo de cartas. Athos, porém, estava ansioso demais para ficar parado. Quem seria aquela mulher estranha? Enquanto andava, passava diante do fogão e percebeu, saindo do cano da chaminé, ruído de vozes. Não perdeu tempo. Conferiu que não o vigiavam e enfiou-se o mais possível pela tubulação, ouvindo a conversa.